Então hoje eu vou dar uma dica baseado no que aconteceu com meu aluninho, Rafael querido. O Rafael, ele foi seguir o Cifra Clube para tocar uma música do Ed Sheeran, e o Ed Sheeran é um cara que tem pouco dinheiro, tem poucos violões e vive trocando de afinação, certo? Então, daí na ingenuidade, o Rafael, que só tinha um violão e só tinha um jogo de cordas, ele trocou a afinação do violão dele e depois tentou voltar. E daí a cordinha dele arrebentou. E depois o professor não teve dó dele. Certo? Então, né, teve sim, um pouquinho. Mas, então esse vídeo é pra não acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Rafael, certo? Então, questões de cordatura, o que é escordatura? É aquilo que não é a cordatura. Ah, tá, Marcos, beleza. A cordatura é a afinação padrão, escordatura é uma afinação alternativa, vamos colocar assim. Então, existem várias afinações alternativas, mas não é legal você ficar mudando a afinação do seu violão. Os violões de corda de nylon, geralmente, não, vocês podem ver que existem, né, por exemplo, um cara chamado John Gone, se eu não me engano, que faz uma performance incrível, que bate no violão, que afina no meio, que faz mágicas com o violão, mas ele não usa violão de nylon. Por quê? Porque dificilmente ele vai conseguir fazer aquilo com o violão de nylon, porque a corda de nylon precisa dar mais voltas para fazer a mesma mudança de tom. A corda de nylon, ela demora mais para estabilizar a afinação, enquanto um violão de aço ele já fica praticamente no jeito na hora ou em uma semana. O de nylon pode demorar mais, certo? Então, fazer isso no violão de nylon, ficar brincando de mudar a afinação, você não vai tocar afinado nunca, certo? Esse é o primeiro ponto. Porque a corda de nylon, por exemplo, ela, toda vez que você deixa a corda numa nota, por exemplo, faz de conta, tava em Mi, daí seu lindão baixou para Ré, beleza. Só que daí a corda é teimosa, ela vai voltar pro Ré sustenido aos pouquinhos, ela nunca vai voltar no Mi, mas ela não vai parar no Ré. Então, inclusive existem algumas estratégias, tipo, você vai abaixar tipo pro Dó e depois subir pro Ré, entendeu? Para tentar já prever essa tentativa, essa compensação que a corda faz, certo? Mas o vídeo não é sobre essas estratégias, que eu sequer domino muito essas estratégias, porque eu tô fazendo um vídeo para alertar, tipo assim, para você que é iniciante, não ficar fazendo presepada. No violão de nylon existe uma vantagem, como eu falei, né? Você não vai estragar a sua corda, provavelmente. Se você ficar afinando, desafinando, não vai estragar a sua corda. Mas o violão de aço ou uma guitarra, o que vai acontecer com a guitarra? No caso, a corda ela é de aço, ela é um arame. O que acontece com o arame quando você cria uma quina? Por exemplo, nos violões de aço, geralmente, né, vai ter um poste, certo? E vai criar uma quina. Daí você fica afrouxando e apertando a corda. Agora eu vou brincar de fazer a afinação alternativa. Agora eu vou tocar outra música na afinação normal. Então, nisso, a corda rompe um arame. Você fez uma quina. O que acontece quando você tenta desfazer a quina? Quebra a corda, certo? Então, assim, se você não tem, né, não tem interesse, vamos colocar assim, se você não tem interesse em ficar trocando de corda, nem ficar quebrando corda e trocando de corda, não brinca disso, não brinca, certo? Então as pessoas que brincam de terem várias afinações, elas não têm problema em comprar corda, certo? Começa por aí, mas elas geralmente têm mais de um instrumento, certo? Para não ter esses problemas de instabilidade. E tem mais uma questão que eu considero muito mais séria do que as outras, que é a questão da regulagem, certo? Uma coisa é mudar uma corda, certo? Outra coisa é mudar a afinação de todas as cordas. A regulagem do tensor, ela é para contrabalancear a tensão das cordas. Então, se você muda a afinação, você tem que mudar a regulagem do tensor. A regulagem das oitavas, no caso de um violão, você, né, a maioria dos violões você não vai ter muita coisa para fazer com a questão da regulagem das oitavas, certo? Não é um negócio tão fácil assim de mexer de imediato quanto uma guitarra. Mas uma guitarra, por exemplo, a afinação de oitava dela, se você não tocar na afinação padrão, já vai desoitavar o instrumento, certo? Outra questão, por que existem tantos calibres de corda diferentes? No caso de um violão ou da guitarra, também porque quanto mais baixa a afinação que você vai utilizar, mais grosso tem que ser o calibre da corda. Então daí, baixei a afinação, agora está trastejando. Por que será, né, meu querido? Além de regular o tensor, existe uma corda mais apropriada para isso.
toda vez que vocês verem assim, tem que afinar com a sexta em Ré, a quarta em Fá sustenido, a quinta em Sol, sei lá, qualquer viagem dessas, tenta primeiro entender o que está sendo pedido para você tocar, seja na tablatura, na cifra, etc., para você adaptar aquilo na afinação padrão, certo? Para você fazer o mínimo de mudanças possíveis, certo? Então não é tão interessante você ficar fazendo essas presepadas. Outra coisa também, né, só relacionado, por exemplo, às vezes a pessoa, por exemplo, manda regular um instrumento no luthier com afinação e depois ela brinca de fazer isso, certo? Então, por exemplo, no caso do instrumento afinado para afinação padrão, regulado para afinação padrão, e tirando no resultado ótimo que ele pode ter, quando você afrouxar as cordas, vou tocar Guns N' Roses aqui, e vou ter que afinar meio tom abaixo. Além do risco que você tem de quebrar as cordas, certo? Obviamente não vai quebrar todas, geralmente vai quebrar a mizinha, certo? É o mais comum. Daí você, com essa ideia linda de tocar outra coisa afinada fora do diapasão da afinação tradicional, daí você estava tocando com o instrumento regulado, daí começa a trastejar, é porque a corda está muito bamba, certo? Então seria preciso ajustar o tensor novamente e ou usar um calibre de corda um pouquinho mais pesado, certo? Então, né? É um exemplo, é uma questão para você pensar, certo? Então, não faça essa molecagem, certo? Evite. No violão de nylon, pelo menos você não perde a corda. No violão de aço, ninguém geralmente te conta que você provavelmente vai perder sua corda de ficar brincando dessa forma, certo? Troquem as cordas de vez em quando também. Então é isso, gente. Eu espero que o vídeo tenha sido interessante e informativo para vocês, certo? Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no like, ativar as notificações, comentar, indicar para um amigo, compartilhar, depositar na minha conta e assim por diante. E a gente se vê numa próxima.